A paz, eu sou a Kátia da Natural World Aromaterapia. Hoje eu vim falar sobre assunto delicado que é o aborto e aromaterapia. Muitas pessoas não têm noção do poder dos óleos essenciais e acreditam que o óleo essencial nunca vai fazer mal. Por quê? Porque ele é natural. Não, gente, ele faz mal sim. Por quê? Porque existem óleos que são contraindicados, ainda mais para gestantes. Então, se você não sabe disso, fica até o final do nosso vídeo e entenda um pouquinho mais. Mas, se você já sofreu um aborto ou você estiver grávida neste momento, por favor, entre em nossas redes sociais e veja outros vídeos, outras informações. E quando você estiver bem resolvida em relação ao aborto que você teve, ou depois que você pariu, seu filho já está na pré-adolescente, é interessante você pesquisar mais para orientar, para poder conversar com seu filho ou com a sua filha sobre o aborto. Aí você vem aqui e assiste o nosso vídeo para você se informar, ok? Muito obrigada pela sua compreensão. Bem, vamos lá. Você que está aí, que você não está nem grávida, nem sofreu um aborto, então eu vou te dizer o seguinte. Nós vamos começar primeiro explicando um pouco do aborto, porque na verdade, as pessoas só falam aborto, a palavra aborto. Tudo bem, gente, é ceifar uma vida, é romper uma gestação. Para muitas pessoas é simples, é romper uma gestação. Para outras tem essa noção que é romper uma vida. Eu vou deixar aqui um vídeo que se chama Silence Scream. Ele foi gravado em 1984 por um médico que se chama Bernard N. Nathanson. Ele era um rei do aborto. Mas em 1976, que foi o ano que eu nasci, foi desenvolvido o ultrassom, né? Nessa década de 70 foi utilizado o ultrassom. E ele resolveu, depois disso, né, gravar um aborto, para ter noção como que funciona, porque essa tecnologia do ultrassom facilitou para muitas coisas. Mas ele resolveu gravar. Então, nesse vídeo, tá? The Silence Scream, está mostrando como é feito um aborto. Por que eu estou aqui sugerindo para você assistir? Porque eu falo que falar, até papagaio fala. Mas quando a gente vê e entende as consequências, a gente muda alguns dos nossos conceitos, ok? Então, isso é um vídeo para a gente começar a ter consciência, tá? Não é para amedrontar, e sim para a gente ter consciência como que funciona. Caso você falar, eu tenho medinho de assistir o vídeo, eu vou sim dar outro spoiler falando sobre o que? Nesse vídeo você vê o médico picotando o feto. E o feto, como muitas pessoas creem, que não tem vida, que não tem alma, que não tem discernimento nenhum, ele fugindo sem conseguir, porque não sei se você sabe, mas o feto ainda não enxerga. Mas o que acontece, ele sente e começa a fugir da tesoura. Então isso é muito importante para as pessoas começarem a entender, porque só a palavra aborto, tem gente que banalizou isso. Mas tem gente que não entende o que realmente é. Eu sempre falo, quem é mãe de menino tem peso 2 na vida, né? Não só mãe de menino, como quem é mãe tem peso na vida. Não só mãe, como pai deveria ter também, porque a função de orientar e ensinar não é só da mãe, é do pai também. Então o pai também tem que assistir esse vídeo, justamente para quê? Para poder orientar o seu filho, tanto menino quanto menina. Porque se eu tenho a noção que é um aborto, eu vou me prevenir para quê? Para não chegar a ter que fazer um aborto. Agora, se eu não tenho uma orientação, o que é um aborto, e só sei mais ou menos sobre sexo, e nem ouvi falar do sexo seguro, e só tô lá na empolgação da minha pré-adolescência, da minha adolescência, que os hormônios estão à flor da pele, fica complicado. Então, gente, primeira coisa, eu tenho que entender que quando eu tenho uma orientação, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu vou ser cobrado, lógico, desse conhecimento. Então, eu vou ter que pensar muitas vezes antes de cometer qualquer coisa sem falar, eu não sabia que era assim.
Não, então aqui eu tô te orientando já 2 vezes. Primeiro sobre o aborto, se você puder, assista The Silence Scream ou O Grito Silencioso, ok? Para você entender como é feito um aborto. E aí você vai ver que o cordão umbilical é bem tênue, é bem fininho, e muitas vezes a pessoa não entende que principalmente a gestante, quando ela inala um óleo contraindicado para ela, mas ela não tem noção, depois de 30 minutos ela começa a ter o desconforto abdominal e depende do estado emocional que ela esteja. Por que isso? Porque muitas gestantes às vezes estão muito preocupadas, estão sobrecarregadas, estão assustadas com muitas coisas e isso pressiona ainda mais o corpo dela, fazendo com que muitas mulheres, às vezes no primeiro mês de gestação, ela sofra um aborto espontâneo por causa das tensões que ela tem passado. Então muitas pessoas às vezes não têm noção sobre isso. Então isso é muito importante estar explicando aqui, porque às vezes sem o óleo essencial você já pode abortar. Devido ao quê? Devido às suas tensões, devido às coisas que você passa. Ah, e outro detalhe, muitas pessoas, muitas vezes, só um pouquinho que a Quinha chegou aqui, muitas vezes as pessoas não têm noção que os 3 primeiros meses da gestação são primordiais para não estar fazendo um esforço a mais, justamente para quê? Para ela não estar abortando. Então, quando você assiste esse vídeo, você vê que o feto, ele, por mais que ele seja ao mesmo tempo frágil, ele é forte, mas dependendo de algumas situações e dependendo das semanas que eu estou de gestação e o que está acontecendo na minha vida, eu posso facilitar este aborto. E no caso da aromaterapia, gente, existem óleos essenciais que são extremamente estimulantes. E só através da inalação, depois de 30 minutos, eu posso ter esse desconforto com sangramento. E muitas pessoas também não sabem, mas às vezes tem aquele blend, que seriam blends, que é o que o pessoal vende bastante, que são mistura de óleos essenciais puros ou sinergias, ou hoje no mercado tem muitas pessoas que também chamam blends de sinergias, que são misturas de óleos essenciais diluídos em óleos vegetais para se passar direto na pele. Então, se eu uso esse blend só de óleos essenciais e tem algum óleo contraindicado e eu estou grávida e não sei, ao inalar, depois de 30 minutos, vai me dar esse desconforto abdominal e eu vou ter esse sangramento. Agora, se eu estiver super bem, animada, pode ser que isso não aconteça, pode ser, tá? Por causa dos outros óleos que também têm contrapartida me auxiliando ali. Mas se eu não estiver bem, eu estiver já preocupada, tem uma gestação, a primeira gestação que a gente fica mais preocupada, insegura, eu posso estar inalando esses óleos e depois tá tendo sangramento. Muitas das gestantes, o que acontece? Geralmente elas não têm noção que é o óleo que ocasionou esse sangramento, esse desconforto. Então ela não sabe o que ela está fazendo de errada. E o que faz? Ela continua utilizando. Aí ocasiona um aborto mesmo, que não tem como segurar essa situação. Outro detalhe muito importante são produtos de pronto uso que contenham óleos essenciais contraindicados para esse momento. Então, por isso, gente, que eu sempre falo que é interessante você ir atrás de profissional qualificado que personalize sempre o tratamento. Por isso que eu falo que há aromaterapeutas e aromaterapeutas. Há aquele aromaterapeuta que estudou e sempre sabe personalizar o tratamento, e tem aquela pessoa que se diz aromaterapeuta e vai misturar os óleos que ela tem lá na mão, que ela gosta ou que você goste, sem saber das contraindicações. Que na verdade não são aromaterapeutas, e sim são vendedores de óleos. Então tem que estar tomando cuidado com isso, ok? Então, novamente, os óleos essenciais são extratos puros, 100% concentrados. Então, eu tenho que lembrar se determinado óleo eu posso estar utilizando. E você que está grávida, por favor, procure um aromaterapeuta qualificado para estar te orientando. Porque ele vai te orientar dentre os óleos que você às vezes já tem nas mãos e dos óleos que seriam interessantes para você estar utilizando, ou através da inalação, ou através de produtos de pronto uso, ok? Bem, gostou da informação? Dá um like, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se em nossas redes sociais
e até o próximo vídeo. Muito obrigada.